Olá, pimpolhos do sexto ano. Aqui quem fala é o professor Leonardo. Hoje nós vamos continuar nosso papo sobre civilizações antigas, né? A aula passada nós vimos um pouco sobre os antigos egípcios, né? Nessa aula de hoje a gente vai ver uma outra demanda de civilizações desse período, que é a região da Mesopotâmia. Por que eu estou me referindo à região e não um povo específico, os mesopotâmicos, né? Porque os mesopotâmicos é a junção de vários povos desse período, né? Ao contrário, por exemplo, a África, né, como o próprio Egito, ela é considerada o berço da humanidade. Já a Mesopotâmia ela é considerada o berço da civilização. É ali que se desenvolveram várias civilizações muito importantes, por exemplo, a sistemático da escrita, né, e uma estrutura muito mais complexa, né. Aqui, o nome Meso, né, já tem muito a ver com a região na qual esses indivíduos se fixaram, né, fixaram-se na região da chamada crescente fértil, né? Então eles ficaram entre dois rios, era o chamado Rio Tigres e o Rio Eufrates, por isso que é a terra do meio, Mesopotâmia, ok? Então, diferentemente dos egípcios, os egípcios eles tinham uma proteção natural que era o próprio deserto, né? Então a invasão ao Egito se tornava muito mais difícil. Porém, aqui na Mesopotâmia, não. Eles não tinham proteções naturais. Por isso que houve sucessivas ah, mudanças de povos e domínios nesse período aqui na Mesopotâmia. Importante salientar também que na Mesopotâmia, diferente, por exemplo, do Egito Antigo, no Egito Antigo havia um poder centralizado. Aqui o poder ele vai ser mais descentralizado, cada local, né, ao longo dos rios Tigres e Eufrates, havendo sua própria organização política, e eles eram divididos no sistema de cidades-estados, ou seja, eram cidades administrativas, né, que tinham um corpo burocrático muito forte, né, para esse período. Uma das grandes cidades que se desenvolveu nesse período é a chamada Babilônia, né? Aqui se desenvolveu a cidade de Biblos, né? Região babilônica que se tornou um grande entreposto, principalmente comercial nesse período. Aqui nós vamos ver uma divisão a partir da página 230 de cada povo. Houveram outros tantos, mas dos mais importantes para esse período aqui na Mesopotâmia. Começamos aí na página 230 com os Sumérios, né? Originários do Planalto do Irã, se fixaram primeiramente na Caldeia, parte sul da Mesopotâmia. Foram os inventores da escrita cuneiforme, um dos primeiros modelos de escrita do mundo civilizado. Com a consolidação da Suméria, observamos o apogeu do sistema político e cultural naquela região. Os sumérios eram grandes empreendedores e, por causa disso, estabeleceram uma política de amplitude comercial na região, buscando depois ampliar o seu mercado para o Mediterrâneo. Os sumérios, que eles são muito importantes para a história da humanidade, principalmente por conta do desenvolvimento da chamada primeiro tipo de escrita, né? Que é a escrita cuneiforme, né? Essa escrita ela vai ser muito importante posteriormente, depois, para a relação, desenvolvimento de outras civilizações básicas, como a grega e a romana, né? Posteriormente, nós temos os acadianos, né? A região da Suméria foi conquistada por volta do ano de 2300 a.C. pelos acadianos, sob a liderança do rei Sargão I, conhecido como o soberano dos quatro cantos da terra, sendo ele o primeiro governante da Acádia, quando consolida-se politicamente. Com o tempo, o Império Acadiano foi se desestruturando, o que motivou a retomada política da região pelos Sumérios. Mais à frente, os Sumérios são novamente destituídos no poder daquela região pelos Amoritas. Percebam que há constante luta pela região, primeiro por conta da escassez de recursos. Lembrando que essas civilizações elas se colocam às margens dos rios por um motivo,
né? E esse motivo é por conta da fertilidade que essas terras trazem. Aqui nessa região também da Mesopotâmia, depois vocês podem conferir nos mapas, aqui da página 229 e da página 231, elas tinham uma grande vazão para o Mediterrâneo, ou seja, uma grande rota de comércio. Então, dominar aquela região era dominar tanto a questão do plantio, a questão de sedimentação do povo, quanto a questão do comércio. O próximo povo são os Amoritas, né? Após tomarem o poder no sul dos Sumérios, os Amoritas conseguiram conquistar toda a região da Mesopotâmica, dando origem ao primeiro Império Babilônico, né? Então, importante ressaltar, os Amoritas eles vão dar origem ao que a gente vai conhecer como Império Babilônico. Os Amoritas foram os responsáveis pela fundação da cidade de Babilônia. A partir dessa cidade, eles se organizaram e expandiram seu poderio político e militar para toda a região mesopotâmica, dando início ao primeiro Império Babilônico, que talvez tenha sido mais forte, né, nesse período. O auge do primeiro Império Babilônico ocorreu durante o reinado de Hammurabi, entre 1792 a.C. e 1750 a.C. Durante o reinado de Hammurabi, foram construídos novos canais de irrigações e açudes. Além disso, Hammurabi também ficou conhecido posteriormente por ter reunido as leis de seu povo em um único código unificado, conhecido como Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi ele é basicamente o início, né, dos processos jurídicos da lei, né, em formato único. O Hammurabi ele conseguiu reunir todos as leis de suas antigas de sua antiga localidade, né, de seu povo, que eram aplicadas em lugares, outros não, e unificou tudo em um só código, né, chamado Código de Hammurabi, também conhecido como Lei de Talião, olho por olho, dente por dente, né? Essa lei era uma lei um tanto quanto ao mesmo tempo que era o olho por olho, dente por dente, ela beneficiava somente a quem tinha o poder, né? Então, ela não era uma lei propriamente dita de uma forma justa, ok? Os próximos são os assírios, né? Estabeleceram-se no norte da Mesopotâmia, em uma região conhecida como Assur. Tinham uma estrutura militar consolidada, pois a guerra era a atividade mais comum para eles. Assírio, de todos os povos, talvez sejam os povos que lembrem mais, por exemplo, os espartanos, né? Eles eram povos voltados para a questão militar. Eram especialistas em pilhagem, ou seja, saque, né? Entrava na cidade, roubava tudo, e massacre das populações nas regiões que dominavam. Sargão II foi responsável pela conquista do reino de Israel e Tiglat-Pilesar pela tomada da Babilônia, sendo o primeiro responsável pela formação do primeiro exército organizado do mundo, né? Então, essa tradição militaresca ela vem dos assírios, né? Senaquerib transferiu a capital de Assur para Nínive, enquanto Assurbanipal conquistou o Egito e investiu fortemente na cultura assíria, em especial por ter sido responsável pela construção da biblioteca de Nínive. Então aqui a gente também vê um outro aspecto muito importante. O intuito desses indivíduos de construir uma história, né? De construir um conhecimento, né? E por fim nós temos, após a morte de Assurbanipal, passam a ocorrer diversas revoltas que resultam no enfraquecimento do Império Assírio e na sua consequente destruição, por intermédio de Nabopolassar da Babilônia. Esse acontecer deu origem ao segundo Império Babilônico, né? Por fim, né, para a gente entender aqui as últimas os últimos povos que habitaram essa região, nós temos os caldeus. Os caldeus assumiram o poder da Babilônia e reinstalaram a capital na Mesopotâmia na mesma. Nabucodonosor, que é um dos imperadores babilônicos mais conhecidos, né? Segundo, promoveu o seu reinado o apogeu do Império Babilônico através da estabilidade política. Ele conseguiu
parar as guerras e tal, e conseguir ter um reinado mais tranquilo. Nesse período, os hebreus foram escravizados e transferidos para a Babilônia, né? Tem uma música muito bacana sobre esse acontecimento. Depois eu posso passar o link para vocês. Rivers of Babylon. Bonnie Tyler, o nome da cantora. Fala sobre esse primeiro enclausuramento dos hebreus, né? Que vai depois, posteriormente, o povo de Deus, que vai acontecer a diáspora. Houve a construção do jardim suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, porém não existe mais, né? Muitos dizem que não existiu, né? Mas com a morte de Nabucodonosor, o império iniciou um processo de decadência e culminou com a tomada da Babilônia pelos persas, né? Então, galerinha, nós vamos ficando por aqui. Próxima aula nós vamos ver Sociedade e Cultura Mesopotâmica, que ela vale uma aula específica para isso, ok? Então, como atividade, né? Página 234 até a página 236. Grande abraço.